nós vamos estar falando aqui a videira e os ramos. João no capítulo de número 15. Tem muito caldo para sair desse texto, tem muita coisa que Deus ainda quer revelar para a sua igreja. Estamos no ano de resgatar os perdidos, um ano profético dessa igreja. Essa igreja completou o seu aniversário e toda uma pegada para este ano de crescimento, de evangelização, de conquistas de vidas preciosas para o reino de Deus. E acontece que, às vezes, o evangelho ele é pregado de uma forma tão confusa, tão complexa, tanta teologia, e nós esquecemos do que é mais primordial, daquilo que é de essência do miolo do cristianismo. E Jesus foi uma pessoa que pregou a palavra com muita clareza e de muita simplicidade. Eu peço a Deus que o Espírito Santo possa me usar essa noite de uma forma muito simples e clara, para que todos nós entendamos a riqueza desse Jesus. João, no capítulo de número 15, diz o texto, Jesus falando aqui, tá? Não foi o apóstolo Paulo, não foi João, não foi nenhum profeta, é Jesus que fala essas palavras. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, preste atenção, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Versículo 9, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Versículo 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que todo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, aqui está a tua palavra. Ó Deus, o teu evangelho. Ó Deus, o teu Espírito Santo que está conosco, que reside em nós, que reside em cada coração que está aqui nessa noite. A tua palavra é como um renovo para todos nós. A tua palavra é vida. Pai, aqui há muitas coisas escondidas, ainda que tu não revelastes. Ó Pai, que tu nesta noite, tu possas, ó Deus, revelar, Senhor, aquilo que tu queres para cada um de nós que está aqui, que estamos aqui.
Ó Deus, que o Teu Espírito possa pairar nesta igreja e sondar cada coração que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aqui, Jesus, ele tem essa narrativa. E Israel, quando desse tempo aí, Israel, ela produziu uvas amargas. E Jesus vem com essa palavra para os seus discípulos, acerca dos ramos. E ele explica literalmente quem é a videira, quem é o agricultor e quem são os ramos. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Eu sou a videira e vós os ramos. O viticultor é aquele que cuida da planta, ele cuida da agricultura, ele cuida com muita especialidade, com muita propriedade, ele sabe tudo o que é necessário para que uma planta possa crescer e produzir frutos. E Jesus, com uma palavra muito simples, contando essa história para os seus discípulos e explicando um pouco da nossa posição como crentes, como cristãos. E aí ele traz esse texto, e eu aqui entendo sobre esse texto 3 grandes lições que ele quer ensinar. Jesus fala de 3 ramos nesse texto. Ele fala de um ramo que não produz fruto, um ramo que até produz alguns frutos, e um outro ramo que produz muitos frutos. E o primeiro ramo, ele ensina que eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Esse é o ramo que não produz fruto. E o texto fala que é cortado esse ramo. Isso me incomodou muito, porque o Jesus que eu conheço é um Jesus que não corta ninguém, é um Jesus que não elimina ninguém. E o texto é muito claro, porque diz assim: aquele que estando em mim, ele o corta. Isso me intrigou, e eu fui buscar um pouco mais sobre essa questão dentro da palavra de Deus. Como assim? Que Jesus é esse que corta alguém ligado nele, que estando nele, ele corta, ele tira. E aí eu busquei algo da parte de Deus, e o Espírito Santo me levou para os originais do texto bíblico, e apareceu uma palavra em grego. Um slide, por favor. Uma palavra chamada airo. Essa palavra chamada airo significa levanta. Então, ficou fácil de entender esse Jesus, porque às vezes nós complicamos o Evangelho, nós complicamos a palavra de Deus, nós não entendemos com clareza aquilo que Jesus realmente quer falar. E aí essa palavra me abriu os olhos, e eu pude entender esse Jesus que é tão maravilhoso. E ele, com o cuidado de cuidar daquela planta, ele, como o agricultor ele cuida da planta, ele observa a planta e vê que existem ramos que não produzem frutos. E a videira, ela, quando os seus galhos começam a crescer no sentido contrário, ir para baixo, esses ramos que não produzem frutos são aqueles que vão bem rasteiros
e penetram na lama, penetram nas areias e começam a ficar sujos. E o sol não consegue penetrar nesse ramo, e esse ramo não consegue frutificar, porque ele está preso em uma lama. E o agricultor observa isso. O agricultor, ele tem a preocupação de pegar esse ramo e limpar esse ramo. Ele tem a preocupação de levar esse ramo junto aos outros ramos. Ele cuida, ele trata, ele limpa. Ele tem a preocupação de sobreviver esse ramo, que não está produzindo fruto, mas o ramo, ele tem o seu propósito de produzir frutos. Ele tem essa finalidade de produzir frutos, mas acontece que ele está em um sentido contrário para isso, e ele não consegue produzir frutos, porque ele se impregnou de uma lama, de uma sujeira, e assim não pôde fazer o seu papel de produzir frutos. A nossa vida, a nossa história está muito bem representada nesse texto por Jesus. O propósito de Deus para conosco é que nós possamos viver uma vida frutífera, uma vida que possa ser representativa. Só que ele demonstra esses 3 tipos de pessoas. E nesse primeiro ramo que ele representa um ramo que está caído, um ramo que não consegue produzir frutos. Ele diz que esses ramos somos nós. Ele é a videira, o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. Então ele tem a preocupação de limpar esse ramo. Ele tem a preocupação de lavar esse ramo. O agricultor, ele tem tanto zelo pela sua lavoura, que ele pega esse ramo e levanta esse ramo, porque ele quer que nenhum ramo se perca, que aquela árvore possa produzir o máximo de fruto possível. Ele tem essa preocupação, então ele começa a cuidar desse ramo. Então ele começa a lavar, a limpar. A palavra de Deus diz que fluirão rios de águas vivas do nosso interior. Então, rios de águas vivas tem que ser levado para esse ramo, para que ele possa voltar a produzir frutos. Então, se por acaso você foi cortado por alguém ou por alguma situação, foi cortado por pessoas, foi cortado dentro da sua família, dentro da sua casa, se você foi cortado por algum pastor até desavisado, um pastor que não vigiou e te magoou, te levou uma palavra e feriu o seu coração, e você se sentiu neutralizado, se sentiu cortado. E se você hoje se sente sem essa fertilidade de produzir e de frutificar, por alguma razão, se o diabo te levou para uma situação de queda, se o diabo te levou para uma situação de você passar dentro de uma lama, saiba, querido, que Jesus, esse Jesus, Ele não quer te cortar, Ele não quer te rejeitar. O propósito, o desejo de Jesus é que
todos sejam salvos, e especialmente este ramo, porque este ramo ainda está nele. A palavra diz que este ramo estando em mim, ele o levanta. Porque ele vai dizer aquele ramo que é lançado no fogo, aquele ramo que é jogado fora, ele vai dizer nesse texto lá embaixo, que é aquele ramo que não permanece. Esse sim, esse por seu livre arbítrio, ele não quis permanecer. Esse é queimado, esse morre. Mas se você ainda está, você veio aqui esta noite, você está nessa igreja, você tem permanecido ouvindo a palavra do Senhor, porque a palavra é aquela que libera a libertação dos cativos, aquele que traz as boas novas. E eu te trago esta palavra em nome de Jesus esta noite. Se você tem se sentido sem nenhuma fertilidade, uma fertilidade na sua casa, na sua família, você tem se sentido dessa maneira, você não tem produzido frutos, você não vê um crescimento na sua vida, você não vê uma prosperidade no sentido de ir para outros níveis, sabe? Jesus nos traz essa prosperidade, essa bênção de sermos pessoas melhores. Se você se sente assim, aqui está um ramo que precisa ser levantado nesta noite pelo Senhor Jesus. Esse Jesus, ele tem a preocupação, como um bom agricultor, de te levantar nesta noite, te limpar. A palavra de Deus diz que: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você se sente assim nesta noite? Se eu perguntasse aqui quantos são evangélicos, quantos pertencem a uma igreja evangélica aqui, muitos iriam levantar, mas talvez você não possa levantar a sua mão. Mas eu quero orar por você. Eu quero orar por você nesta noite. E este Jesus vai te limpar, vai te libertar para um novo tempo de crescimento em sua vida. Eu vou orar por você. Nós vamos, como igreja, orar por você para te trazer uma transformação. Aquilo que você vivia, aquilo que você vive sem fertilidade, haverá, através da pessoa de Jesus, a nutrição necessária que você precisa, o cuidado necessário da parte de Jesus para com você. Basta você querer, porque você está nele, você está conectado nele. Amém? Quantos entenderam o primeiro ramo que Jesus fala nesse texto? Diga glória a Deus. É um ramo que não produz fruto, mas ele ainda tem a possibilidade de produzir frutos se for cuidado pelo agricultor, se for lavado. Vamos para o segundo ramo, amém? O segundo ramo diz que é um ramo que ele até produz frutos, mas o agricultor vem e poda. É interessante que esse ramo, ele produz frutos e ele cresce muito. Normalmente, esse ramo que é podado não é por falta de crescimento. Pelo contrário, ele cresce muito, exageradamente.
ele cresce desordenadamente na planta. Ele cresce para todos os lados, sem direção. E cresce tanto que as folhagens tomam conta. Só que o propósito do ramo é produzir frutos e não folhas. Então o agricultor, ele vê isso. Aqui fala de um tipo de vida cristã. Muitos de nós, dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, se compara a esse ramo, que até produz frutos. Mas é possível que esse ramo produza mais frutos. Esse ramo aqui, ele é podado não pelo pecado. Para o pecado nós temos a disciplina. Para o pecado cria-se disciplinas para que Deus possa tratar e curar e libertar e salvar. Mas a poda não é para o pecado. A poda é para o crescimento. A poda é para a frutificação. Às vezes fazemos muitas coisas dentro da casa do Senhor, dentro do reino de Deus, diversas coisas dentro da igreja. Não é o muito fazer, mas é a qualidade daquilo que fazemos. Então a poda, ela não é para alguém que está paralisado, não. É para alguém que está trabalhando até muito. A poda não é para alguém que está fazendo as coisas erradas, não. A poda é para alguém que está fazendo as coisas até certo. Mas aí tem o trabalhar de Deus, tem o operar de Deus, tem a forma deste agricultor cuidar deste ramo. Este ramo, ele precisa produzir mais frutos. É o interesse do Senhor Jesus para com este ramo. É o interesse dele. Ele precisa produzir mais frutos. Então, este agricultor, ele começa a podar. Talvez não tanto quanto os nossos afazeres dentro da casa do Senhor, mas aquilo que está às vezes dentro de nós, o nosso próprio eu, o nosso orgulho. Talvez, se você está passando por este tempo de Deus na sua vida, um tempo que você vê um trabalhar de Deus em você, você vê as mãos do Senhor, se alegre com isso, porque em pouco tempo você vai produzir muitos frutos. Porque o Senhor Jesus está cuidando de você, está tratando você, está preparando você para a finalidade maior, que é produzir frutos. Talvez você, nessa correria louca, está fazendo muitas coisas na sua vida, mas talvez Deus esteja te limitando no tempo certo, no momento certo. Ele vai fazer com que você produza muitos frutos. Talvez a sua oração tenha sido essa. Uma oração em que você coloca diante de Deus em que você está errando. Senhor, em que eu estou errando? Talvez você não esteja errando em nada. Talvez esse tempo é um tempo que Deus está determinando para a sua vida. Talvez você está fazendo a coisa certa, mas Deus quer te dar uma outra direção. Você está crescendo para um lado errado, e Deus quer que você cresça no sentido do sol, no sentido da luz, da clareza, do revelar de Deus para a sua vida. E aí, quando você caminhar nessa direção, quando você caminhar nesse calor do brilho do sol, o sol vai penetrar em você e vai fazer com que você produza mais frutos ainda.
aqui está um ramo que cresce para todos os lados, mas dá pouco fruto. Você quer produzir muitos frutos na sua vida? Diga amém. Eu quero produzir muitos frutos. Quantos aprenderam desse segundo ramo que Jesus fala aqui? Diga glória a Deus. É o ramo que é podado para que ele possa produzir mais frutos. Mas Jesus fala de um terceiro ramo de fruto, de um terceiro ramo que produz muitos frutos. É o ramo que permanece. Nós vimos de um outro ramo, que nós falamos aqui, de um ramo que não permanece. Esse é lançado no fogo. Esse não permanece em Cristo. Jesus tem todos os nutrientes necessários para a sua vida, para que você produza muitos frutos. E aqui é um ramo que produz muitos frutos, aquele ramo que permanece. São aqueles crentes como o Monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. São os ramos que permanecem ligados e conectados nesse caule que traz nutriente necessário. É o ramo que ele não está fazendo muitas coisas, ele está tendo muito mais qualidade. Não é o quanto ele faz, é o quanto ele tem de relacionamento com o agricultor, com esta árvore frutífera. É a conexão direta, é a conexão sua com Jesus, é a sua permanência. Quanto mais tempo na pessoa de Jesus, mais você vai produzir frutos. Quanto mais convivência, quanto mais ligado nesta árvore frutífera, mais você vai produzir frutos. Essa conexão se faz pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito Santo de Deus em nós nos torna conectado com a pessoa de Jesus. É muito fácil você identificar uma pessoa de Deus. Basta você olhar para ela. Você vai ver o brilho no rosto dessa pessoa pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo, a pessoa de Jesus nela. É essa conexão. Aí é quando você prega o Evangelho, não com palavras somente. Na Jocum ensina o Evangelho, missões, e tem um lema muito interessante, que para você pregar o Evangelho, se possível, você use palavras. Se possível, você use palavras. Mas como eu posso fazer isso? É a conexão que eu tenho com a pessoa de Jesus. Vocês entendem isso? Entendem que vocês conectados com a pessoa de Jesus, com o Espírito Santo o tempo todo, permanecendo conectado com Ele, as pessoas vão olhar para você e vão ver frutos do Espírito Santo na sua vida. E através de você, você vai levar o Evangelho de Jesus. Me faz lembrar o texto lá no Antigo Testamento da pessoa de Moisés, de tanta intimidade que ele tinha com Deus. E ele, quando subiu o Monte Sinai, Deus se revelou para Moisés de uma forma tão grande, tão tremenda, que o rosto de Moisés começava a brilhar como luz, clareava.
Aí Moisés, lá em cima no Monte Sinai, conectado com Deus, de tamanha intimidade com Deus, aquela presença da glória de Deus em Moisés começava a brilhar. Aí Moisés, quando chegava diante do povo para falar com o povo de Israel, a glória de Deus na vida de Moisés era tão grande que o rosto brilhava, ao ponto de ofuscar os olhos do povo de Israel. Aí Moisés tinha que colocar um lenço sobre o seu rosto, para Moisés se comunicar com o povo e falar com o povo. Que glória tremenda sobre a vida de Moisés, pela intimidade que Moisés tinha com Deus, pelo relacionamento que Moisés tinha com Deus. Era tão tremendo que a presença de Deus, que a glória de Deus brilhava através da vida de Moisés. Aleluia! Só que aí lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vem e nos traz uma revelação tremenda. E ele narra esse texto de Moisés. E ele, de uma forma muito preocupada, com muito temor, ele fala assim: olha, eu falo essas coisas, não que por nós mesmos seríamos capazes de falar alguma coisa como essa. Aí ele cita esse texto de Moisés. Vocês lembram quando Moisés subiu o Monte Sinai e Deus se manifestou através da vida de Moisés, e quando Moisés chegava diante do povo, tinha que colocar o lenço sobre o seu rosto. E o apóstolo Paulo lembra desse texto, e ele diz assim: pois bem, essa glória que agora está em nós, está em você, está em mim, esta glória agora, ela é de muito maior proporção, porque a glória que está manifestada em nós agora, ela é permanente, ela não se afasta mais. Essa permanência da glória de Deus em nós, é possível você se comparar à vida de Moisés. E o apóstolo Paulo usa essa expressão: essa glória agora é de muito maior proporção. Essa glória está sobre um nível da sobre-excelência da parte de Deus. Essa glória quer te levar para um nível muito diferenciado. Essa é a diferença do cristão, essa é a diferença do crente. Essa é a sua diferença, não pela sua roupa, não por o que você veste, não do seu jeito, é pelo brilho do Espírito Santo que está na sua vida. Aleluia, aleluia. É aquilo que você está transmitindo para as pessoas, do seu ciclo de amizade, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, aqui na igreja. É o quanto você brilha. Esta é a conexão que você faz com o Espírito Santo e com a parte de Deus, e te faz produzir frutos. Aí quando as pessoas olham para você, vão ver os frutos do Espírito Santo na sua vida, os frutos de Deus na sua vida, em todas as áreas. Vão olhar para a sua família, e dizer assim: verdadeiramente, aquilo ali é uma família cristã. Vão olhar para a sua vida e vão dizer assim: verdadeiramente, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Sabe, se essa diferença não está acontecendo na sua vida, eu consigo medir um pouco da presença de Deus na minha vida nos lugares onde eu ando. Se eu sou canal, um agente de Deus, de transformação, por isso que eu prego este evangelho da transformação, esse evangelho de Jesus, o evangelho que transforma, que liberta,
o evangelho que traz boas novas. Esse é o evangelho que o Senhor Jesus nos pediu que nós pregássemos. Então, eu consigo medir isso. Sabe, quando você chega num ambiente em que é um ambiente pesado de palavras, pesado de comportamentos, e aí você chega e alguém fala assim: vamos melhorar aqui o nível, porque o Eliezer chegou, ele é uma pessoa de Deus, ele não gosta dessas piadas obscenas, ele não gosta desses comportamentos. Isso é um termômetro nosso. Você pode medir isso na sua vida. Eu estou citando um exemplo aqui muito simples, mas isso você pode analisar na sua vida em várias situações, dentro da sua casa, dentro da sua família. Tem que haver paz. Sabe por quê? Esse Senhor Jesus é Shalom, Deus de paz. Deus de paz. Que haja paz na sua casa, através da sua vida. Frutos do Espírito terão que aparecer em você, pela conexão que você faz com Jesus. Que haja paz na sua vida. De que forma você tem sido canal de bênção, um agente de milagres, um agente de verdadeiras transformações? Eu fiquei muito impactado com o tema profético dessa igreja esse ano, o ano de resgatar e de buscar os que caíram. Sabe, Jesus aqui fala que nós podemos ir, vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, eu o conceda. Ir e dar frutos, pregar o Evangelho, levar boas novas aos cativos, aqueles que estão acorrentados. O exemplo que eu citei aqui desse menino Pedro, são correntes na vida dele. Isso é um incômodo que o Espírito Santo está fazendo nesta noite no nosso coração. Jesus é muito claro para o nosso propósito, como crentes que somos. Quer ser discípulo do Senhor Jesus? Frutifique. Quer ser discípulo do Senhor Jesus? Quer brilhar a pessoa de Jesus? Então frutifique. Vá e dê muitos frutos. Este ano é um ano de buscar os que caíram. É uma oportunidade de Deus. É um incômodo de Deus para nós sairmos de uma zona de conforto que muitos de nós e todos nós, às vezes, se relaxar. Se nós relaxarmos, nós não vamos cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. Ir e buscar. Um tempo que nós passamos em uma determinada igreja, em que o método evangelístico era de reuniões em casa, nas suas casas. E essas reuniões eram reuniões que aconteciam semanalmente. E tem algo muito interessante. Eu quero aqui, com muito descanso no coração, falar sobre isso, porque são muitos métodos evangelísticos.
A Assembleia de Deus é centenária nesse país. A Assembleia de Deus é um projeto de Deus de avivamento nesta nação. E ela conseguiu levar o Evangelho e trazer este Evangelho até os dias de hoje. E nós congregamos na Assembleia de Deus aqui no Brasil. Assembleia de Deus do Brasil. E este Evangelho, ele veio sendo levado através da pregação da palavra e evangelismos de rua e tantos métodos evangelísticos, cultos em casa, através da pregação do Evangelho de diversas formas. E agora, um tempo, nessas últimas décadas, voltou novamente as reuniões em suas casas, as reuniões de grupos, de crescimento e de frutificação. E é interessante que esse método, como o outro método de evangelização de 2 em 2, de ruas, de arte, de teatro e tantos outros métodos evangelísticos de missões transcultural, missões autóctona, aquela que é a administração e a conquista do missionário nativo da região, tantos métodos evangelísticos para a pregação da palavra de Deus. E esse aqui, dessas reuniões em casa, segue um método que é ganhar, consolidar, treinar e enviar. E esse método, ele fala de ganhar a pessoa para você mesmo. Ganhar seria conquistar essa pessoa, a confiança dessa pessoa, aquilo que a pessoa pode confiar em você, porque um presente que você sai na rua, você quer entregar esse presente e a caixa é linda, a caixa é bem bonita e tem algo tão precioso na rua. Se hoje você sai na rua com esse presente lindo, bonito, mas as pessoas não te conhecem e você entrega essa caixa de presente para essa pessoa, a pessoa fica assustada, porque ela não sabe o que tem dentro dessa caixa. Então a pessoa acaba não aceitando. Então esse método aqui fala da conquista dessa pessoa para você mesmo, primeiro, para que ela possa ter a confiança de receber esse presente bonito de você. Aí você ganha, consolida, treina e envia. Mas o propósito de Deus para com a sua igreja, né, é a pregação do Evangelho para a formação de discípulos. Por que discípulos? Por que não formar crentes, e sim discípulos? Fazei discípulos em todas as nações. Por que fazer discípulo? Porque um discípulo, essa palavra vem de seguidor, aquele que é a cópia, aquele que é a aparência, aquele que é a semelhança do mestre. E este mestre Jesus, a quem nós estamos conectados, a quem nós estamos ligados, nós, como discípulos, temos que fazer pessoas iguais a nós, porque nós somos parecidos com a pessoa de Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. Pastor, quer dizer que eu não tenho que converter alguém para ser crente? Não, você tem que converter alguém para ser discípulo, e se possível, parecido com você. Por isso que você tem que ter a semelhança de Jesus. Como o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Você tem essa capacidade, essa autoridade de dizer isso para uma pessoa? Olha, meu amigo, olha, creia nas minhas palavras que eu estou te falando, como amigo, como pessoa. Essas palavras vêm de Deus em minha vida. É Jesus que brilha em mim. É Ele que
que faz essa luz em mim. Por isso eu estou levando esta palavra para você. Talvez você esteja caído. Então olha para mim. Veja Jesus em mim. Veja a glória de Deus em mim. Irmãos, é uma responsabilidade tremenda que está sobre nós. Você tem esta autoridade de dizer: sede meu imitador, como eu sou de Cristo. É uma responsabilidade muito grande. Tem uma canção do Thales Roberto que o pastor Jaime citou aqui esta manhã, que ela tem uma letra muito linda, muito linda. Eu gostaria de cantar com a igreja nesta noite essa canção. Eu não sei cantar, confesso que eu não sei cantar. Se Deus dependesse da minha adoração através do canto, misericórdia. Eu não sei cantar, mas eu sei adorar ao Senhor Jesus. Aleluia. Quando eu canto, misericórdia. A Kira e a Kim são os cachorros lá de casa. Eles saem de fininho, não sei porquê. Eles saem. Meu filho toca teclado. E quando eu peço alguma nota, dá um sol aí, um lá, ele fica com dó de mim. Às vezes eu peço um mi, ele sai de ré, porque ele não quer cantar comigo, porque eu não sei cantar. Mas nessa noite, talvez você não saiba cantar, mas você sabe adorar ao Senhor. E esse Jesus quer se manifestar através da sua vida. Esse Jesus quer brilhar através de você. Esse é o evangelho que você tem que levar para os que estão caídos. O evangelho que você precisa levar é a sua própria vida, em primeiro lugar. Aleluia. Vamos cantar essa canção. Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz, eu carrego a luz. Você pode ficar de pé. Deus, através de mim, Jesus clareia. Você quer brilhar nessa terra? Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Olha para você. Vou brilhar a mim. Vê se você brilha. Eu carrego a luz de Deus. Através de mim, Jesus. Vê se você brilha para as pessoas que estão ao seu lado. Vê se você brilha para as pessoas que estão dentro da sua casa. Aleluia! Oh, glória a Deus! O quanto você está conectado com Jesus para você brilhar? O quanto você tem intimidade com Jesus? Lembra de Moisés? Você pode brilhar. Aleluia. Talvez você esteja dentro da lama, no pecado, mas é esse Jesus que quer te limpar e quer te lavar nesta noite. Eu quero te convidar para vir aqui à frente.
Se você se sente podado, um tempo que Deus está trabalhando na sua vida, olha, querido, Deus quer te tornar uma pessoa frutífera. Deus quer ministrar paz no seu coração. Deus quer ministrar paz. O Senhor Jesus, o Shalom, Ele está aqui nesta noite para te trazer a paz. E através de você ser um canal para brilhar. Aleluia. Através de mim, através de você, Jesus clareia. Sim, Jesus, pode vir para brilhar. Eu carrego a luz. Aleluia. De Deus, através de pode vir, mim, Jesus pode vir para brilhar. clareia. Aleluia. Pai, foi ministrado a tua palavra, como tu ensinaste aos seus discípulos. Pai, tu tens um cuidado conosco, tu tens um trabalhar teu, tu tens a tua forma, Senhor, de agir, de operar em nós. Pai, que nunca falte a tua presença, que o teu povo esteja conectado, permanecendo, Senhor, ó Deus, na tua palavra, nos teus ensinamentos, ó Deus, para que a gente possa frutificar. E a tua palavra nos garante que tudo quanto nós pedirmos em teu nome, tu nos concede, Senhor. Obrigado, Senhor, pela recompensa. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Cuida dessas pessoas que estão aqui, Senhor, que viverão, Senhor, um novo tempo em suas vidas. Cuida delas, Senhor, trata, limpa, liberta, Senhor, e torna, Senhor, um ramo frutífero para a glória de Deus, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor.